Senhoras deputados, muito bom dia. Cá estamos para a nossa reunião de hoje. Começamos com a primeira parte, com a audição do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, sobre a situação da ENAPA Portugal, distribuição de papel S.A. Como os senhores deputados sabem, temos hoje, na nossa grelha de tempos, uma intervenção inicial da apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar requerente, neste caso o Grupo Parlamentar do Chega, uma intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, 10 minutos, e depois temos, em sequência, a intervenção dos diferentes grupos parlamentares. O Sr. Secretário de Estado fará uma resposta conjunta em função das intervenções dos grupos parlamentares, dos senhores deputados, e temos, eventualmente, uma segunda ronda, também com inscrições individuais dos senhores deputados, também para uma resposta conjunta do Sr. Secretário de Estado. Sem mais demoras e para darmos andamento aos nossos trabalhos de hoje, dava a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital para apresentar o requerimento até 5 minutos. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Dr. Adriano Rafael Moreira, e a sua equipe. Cumprimentar também os colegas deputados que estão aqui hoje presentes. A ENAPA diz, ou dizia, que é uma empresa líder na União Europeia com vendas de 969 milhões de euros e uma forte posição em todos os mercados em que operava. A sua missão era construir uma base sólida que lhe permitia manter esta forte posição de liderança através da prestação de um serviço de excelência aos clientes e num apoio que garantia aos seus clientes e parceiros e colaboradores e stakeholders um negócio sustentável com um objetivo comum. Aliás, tinha um slogan que era melhorar o mundo. A agilidade era um dos seus atributos, visto que tinha a capacidade, segundo dizia, de se reinventar de maneiras novas e diferentes. Proferiram desde sempre que valorizavam a capacidade de mudar com o mercado para acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos e as tendências de negócios. Estavam preparados para os desafios de um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Tudo isto se pode ler no site da ENAPA. Mantendo-se de mente aberta para promover a eficiência nas respostas e soluções que ofereciam. Operava em 10 países, com mais de 1.400 trabalhadores. Ora, parece que a ENAPA não melhorou o mundo, até o piorou para os seus funcionários. Então, em outubro de 2018, a ENAPA e a Optigroup assinaram um acordo de compra de ações para adquirir a Papyrus. A transação foi liquidada, em parte, pela Optigroup, recebendo um título conversível de 15 milhões de euros emitido pela ENAPA. Em janeiro de 2019, o Jornal de Negócios noticia que a participação da par pública na ENAPA passou a representar 44%, à volta de 45%, mais precisamente 44,12% do respectivo capital social, conferindo-lhe 33% da totalidade dos direitos de voto correspondentes a este capital social. O Dr. Diogo Rezende, Presidente do Conselho de Administração e CEO da ENAPA na altura, em comunicado disse: esta operação reforçará a posição da ENAPA no mercado, aumentando o volume de faturação do grupo com mais de 50%, tornando-o assim no principal distribuidor de papel da Europa Ocidental, que passará a ter uma posição de liderança na Alemanha, França e Portugal. Atualmente, na altura, a ENAPA era detentora de 100% das ações da Papyrus. Face a problemas de tesouraria, viu-se na obrigação de apresentar um pedido de insolvência. Estas necessidades de tesouraria para liquidar dívidas a fornecedores e efetuar o pagamento de salários andariam na ordem dos 12 milhões de euros. De forma esclarecedora, a par pública, a empresa pública, é atualmente, ou era, a maior acionista da ENAPA, competindo-lhe a injeção de 9 milhões dos nossos impostos. E os restantes 3 milhões seriam da responsabilidade do novo banco e da empresa Nova Expressão. Ora, nós apresentamos aqui hoje este requerimento porque uma empresa
que, antes de ser comprada, que era a Papyrus, tinha um volume de negócios de 561 milhões de euros. Portanto, isto em 2017. Não é estranho que, considerando este volume de negócios e tudo o que diziam, que eu referi há pouco, sobre a sua missão, principalmente que tinham uma base sólida, que se reinventavam, que se adaptavam, que estavam preparados para um mundo volátil, incerto, complexo, etc., 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 e 6 anos depois está na falência, gostaríamos de tentar perceber porque é que isto aconteceu. Com a falência da subsidiária alemã, que representava 60% das receitas do grupo, a INAPA também apresentou a insolvência. Estamos a falar, segundo o site da INAPA, de 191 colaboradores que ficaram no desemprego e que vão sobrecarregar a nossa segurança social. Assim, e por essa razão chamamos o Sr. Secretário de Estado, que medidas o Governo AD tomou para potenciar a reversão desta situação? E, desde que tomou posse, de que forma acompanharam todo este processo, levando em consideração os montantes envolvidos na aplicação de fundos da par pública e, como já disse, o impacto na segurança social? Muito obrigada. Senhores deputados, depois da apresentação do requerimento, então temos, para responder ao requerimento, a intervenção do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, para a sua intervenção inicial, num tempo limite de 10 minutos. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de podermos trocar algumas opiniões e informações sobre o mercado de trabalho e, nessa perspectiva, portanto, manifestar também mais uma vez a disponibilidade, sempre que seja necessário, de vir cá e de podermos conversar. Relativamente à INAPA, podemos aqui partilhar de concreto é que, à data de hoje, são 191 trabalhadores. Portanto, não temos situações de desemprego. Nós tenho aqui algumas notas que, eventualmente, depois poderei, na sequência das várias perguntas que prevemos que poderão colocar, dar depois uma visão mais global, mas nesta primeira fase, focando-nos na INAPA, portanto, o que nós temos é uma empresa com 191 trabalhadores, não tem incidências de passivos com o Estado, portanto, não há dívida à Segurança Social nem à Autoridade Tributária. Os trabalhadores, durante o ano de 2024, temos um total de 10 situações que recorreram a subsídio de desemprego, mas numa lógica de transição de postos de trabalho, portanto, através de rescisões em termos de reestruturação laboral, e não houve qualquer incidente relativamente à ACT, portanto, não houve nenhuma denúncia, não houve nenhuma necessidade de intervenção. Aliás, a única situação, e aqui podemos aproveitar para introduzir este tema, é que, à semelhança de cerca de 4.500 empresas, foi notificada para apresentar um plano para a diminuição do gap salarial entre géneros, porque está neste momento a decorrer uma campanha nacional da ACT para que as empresas que ainda não apresentaram plano ou que tenham um gap salarial acima da média, portanto, que apresentem um plano, e foi a única situação a assinalar na INAPA. No restante, o que temos aqui são processos que devem estar a decorrer no país, ao nível dos milhares, de mudança de acionistas, reestruturações, dificuldades de mercado. Temos outros clusters com problemas gravíssimos, como, por exemplo, o setor automóvel, que é público, e, nesse aspecto, o que podemos tranquilizar os seus deputados é que a Secretaria de Estado do Trabalho está atenta para que os mecanismos necessários de prevenção ou de atuação na sequência de despedimento ou de encerramento da empresa, que gere a necessidade de assistência social, os mecanismos sejam todos acionados. No mês de dezembro foi um mês particularmente grave em termos de notícias, portanto, houve notícias que, de certo modo, devem ter alarmado, e com razão, os seus deputados, e aqui os mecanismos de prevenção funcionaram muito bem. Portanto, o Instituto de Emprego atuou de forma presencialmente, junto dos trabalhadores, acautelaram-se
a situações de modo a que os mecanismos de assistência social atuassem com rapidez e os trabalhadores não tivessem problemas e as suas famílias de tesouraria familiar e, portanto, conseguiu-se acudir. Portanto, a data de hoje, digamos que o Estado Social está a funcionar. Esta empresa, em concreto, não representa um problema no imediato para os trabalhadores, mas está no radar das preocupações. Isto é, está no radar daqueles setores que poderá acontecer algo, o que significa que a ACT está atenta, o Instituto de Emprego está atento, a Segurança Social, a Secretaria de Estado, e o que pretendemos é que estes 191 trabalhadores continuem a manter o seu posto de trabalho, os salários estão em dia, não há absolutamente, à data de hoje, qualquer problema. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Então, começaríamos com a ronda dos grupos parlamentares. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, até 5 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado João Antunes dos Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua presença na nossa comissão. O assunto que aqui nos traz hoje, relacionado com a ENAPA, é um assunto que nesta Casa já tem algum histórico, porque efetivamente já decorreram algumas audições na Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, designadamente ao Secretário de Estado de Tesouro e Finanças, ao ex-presidente do Conselho de Administração da Par Pública e ao ex-administrador da ENAPA. E hoje é o momento do Sr. Secretário de Estado do Trabalho vir a esta Comissão também abordar esta temática relacionada com a ENAPA. A verdade é que depois destas audições que decorreram na Comissão de Orçamento e Finanças, já não subsistem dúvidas de que o atual Governo da Aliança Democrática agiu de acordo com aquilo que foi o interesse público ao não injetar os milhões que eram pretendidos e que foram anunciados, porque efetivamente desta forma está a evitar, quem sabe, outra EFASEC, em que existiram e existem na EFASEC prejuízos para o Estado e benefícios praticamente nulos para os cidadãos. E se há coisa que norteia a atuação deste Governo é o respeito escrupuloso que tem pelo dinheiro público e pelo dinheiro dos portugueses, porque o dinheiro público é o dinheiro de todos nós, é o dinheiro dos contribuintes e, portanto, este Governo respeita aquilo que é o pagamento de impostos por parte dos contribuintes e, portanto, não contem com este Governo para novas EFASECs, nem contem com este Governo para alimentar buracos em que efetivamente desperdiçam milhões e cujo retorno para os cidadãos é nulo ou praticamente nulo. E, portanto, em certa medida, estamos admirados com aquilo que é aqui a posição do Chega, porque depois de ouvirmos a intervenção da Sra. Deputada Felicidade Vital, chegamos à conclusão que o Chega entendia que, efetivamente, o Governo deveria ter colocado os 8 ou 9 milhões que eram solicitados pela INAPA. Isto, se fosse uma posição defendida pelo Partido Comunista Português, nós até entenderíamos, porque vai ao encontro da sua base ideológica e do seu histórico, e era uma posição respeitável. Agora, vindo do Chega, parece-nos que o Chega, aliás, já não tínhamos grandes dúvidas que no que respeita à visão económica que o Chega tem para o país, o Chega às vezes ultrapassa o PCP pela esquerda, porque efetivamente o Chega consegue ser mais comunista que o Partido Comunista Português. E aqui, neste caso, o que aparentemente o Chega defendia era que efetivamente o Estado fosse enterrar mais uns milhões neste processo, no caso da ENAPA. E a verdade é que, há pouco mais de uma semana, o administrador judicial nomeado pelo Tribunal, no âmbito do processo, no seguimento do plano de revitalização que foi chumbado e agora seguindo-se a insolvência, esse administrador judicial, que é pessoa isenta, pelo menos em termos políticos e partidários, veio dizer que, efetivamente, a insolvência pode ser um mecanismo, um meio para que o negócio ainda possa vir a ser salvo. E isto foram palavras do administrador há pouco mais de uma semana. E, portanto, posto isto, não subsistem dúvidas de que, efetivamente, o Governo fez aquilo que devia fazer, que foi recusar-se a injetar 8 ou 9 milhões neste negócio, porque, efetivamente, dessa forma, zelou pelo interesse público e salvaguardou aquilo que é o interesse de todos os portugueses. E a verdade é que o processo de insolvência não significa que haja naturalmente liquidação da empresa. Com a insolvência, poderá existir um plano de insolvência, poderá haver uma recuperação ainda da insolvência e não tem que necessariamente a empresa seguir o caminho da liquidação. E, portanto, tal como o administrador judicial disse, e bem, o negócio ainda pode ser salvo. Posto isto, Sr. Secretário de Estado, as questões que lhe coloco é se efetivamente, a quando do seu início de funções,
teve conhecimento desta herança que o anterior Governo deixou ao atual Governo, ou seja, se a quando da transição de funções, se este dossiê, se este assunto constava na pasta de transição do anterior Governo para o atual Governo e se efetivamente teve alguma informação do Estado em que a INAPA se encontrava a quando do início de funções deste Governo. E pergunto-lhe também, pese embora já tenha respondido em certa medida, se efetivamente o Estado Central e os seus organismos, nomeadamente a Segurança Social, o Instituto de Segurança Social e o IFP, se neste caso e também noutros, se têm atuado com a diligência que lhes é pedida, ou seja, procurando aqui uma harmonia saudável entre entidades empregadoras e trabalhadores e procurando socorrer, acorrer àquilo que são as necessidades dos trabalhadores no que respeita à proteção social quando estes mais precisam. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. De seguida, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito também obrigado, até 5 minutos. Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, estando nós na Comissão de Trabalho, eu não gostaria muito de fugir àquilo que é o âmbito da nossa Comissão e, maiormente, também aquele que é o âmbito de atuação do Sr. Secretário de Estado. E, portanto, não colocarei muito daquela que será a minha intervenção naqueles que possam ter sido os méritos ou os deméritos da atuação, da gestão, da empresa, dos méritos que a empresa possa ter ou não. Irei focar-me, sim, naqueles que certamente, ao ver esta audição, são aqueles que mais estão preocupados, que mais estão ansiosos. Evidentemente falo dos cerca de 200 trabalhadores. É para esses que, evidentemente, gostaria de colocar algumas questões que gostaria de ver serem respondidas. Desde logo, Sr. Secretário de Estado, perguntar se entende que há a possibilidade da manutenção desses postos de trabalho. No caso da recuperação da empresa de insolvência, ou se tem conhecimento da parte de alguns investidores que possam ter interesse na totalidade ou numa parte do negócio. Bom, no caso disso não se verificar, se existe por parte do Governo algum plano específico para apoiar estes trabalhadores. Se existe ou se está pensado algum plano de requalificação e reconversão profissional por parte dos trabalhadores destes para setores com maior empregabilidade. Neste caso, se falou do IFP, se o IFP está envolvido na criação, já anteriormente referi, na requalificação destes trabalhadores ou para outros setores, ou mesmo neste setor, atendendo que é uma mão de obra qualificada, se já procurou também junto de outras empresas do setor, se tem necessidade de mão de obra qualificada nesta área. Se nos pode dizer, disse-nos já há pouco que a ACT não tinha tido qualquer intervenção, falou-nos também de algumas rescisões, e neste caso, se a DGERT teve alguma mediação nessa situação, se teve também alguma intervenção, se no caso de verificarmos o encerramento total da empresa, se prevê essa atuação. E se no caso de se verificar o encerramento da empresa, se prevê o Governo, se entre a fase do seu encerramento e a possibilidade dos trabalhadores acederem ao subsídio de desemprego, se existe algum risco destes trabalhadores ficarem algum tempo sem qualquer rendimento, se isso está previsto, se tem algum plano para isso. E também o Sr. Secretário de Estado dizia que esta era uma situação que iguala muitas outras. Eu confesso que me estranhou a ligeireza com que disse isso. É verdade que temos visto nos últimos tempos um conjunto grande de encerramentos de empresa de despedimentos, mas não é com essa normalidade que eu gostaria de ver o Sr. Secretário de Estado a intervir nesta Assembleia, mas sim, evidentemente, dizer o porquê, quer dizer, qual é o setor, falou no setor do ramo automóvel, não é? E quais as medidas, quais os planos que nós temos para, evidentemente, fazer face a este problema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Tem então a palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, a senhora deputada Felicidade Vital. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, apenas uma nota prévia para esclarecer o Sr. Deputado João Antunes dos Santos que nós defendemos o dinheiro dos contribuintes e não queremos enterrar mais milhões. O que nós, de facto, queremos saber é como é que o dinheiro dos contribuintes foi gasto, porque, de facto, nós tínhamos uma empresa que tinha um volume de vendas em 2022 de 1.230 milhões de euros, em 2023 de 982 milhões de euros e os resultados líquidos do exercício em 2021 foram um lucro de 3 milhões e em 2022 18 milhões. Ou seja, era uma empresa saudável. Nós investimos dinheiro dos contribuintes nessa empresa e a partir daí foi uma reta descendente. É isso é que nós queremos saber. Porquê? E queremos saber também porque se investe dinheiro dos contribuintes em empresas que depois declaram a insolvência e que os trabalhadores vão para o desemprego, com tudo o que isso implica na vida dos trabalhadores, na sua vida familiar e com o ónus que traz em seguida para a segurança social. Portanto, nós não defendemos que seja agora injetados mais milhões na empresa. O que nós queremos saber, de facto, é porque é que isto aconteceu. Como é que se investe dinheiro público em empresas que até são saudáveis, que até parece que tudo está bem e, de repente, acontece uma insolvência. É esse, de facto, o nosso ponto. Em relação ao Sr. Secretário de Estado, uma outra questão que eu lhe queria colocar, e não tem tanto a ver com o trabalho, mas gostava mais de ouvir a sua opinião, tem um pouco também a ver com isto que eu referi há pouco. Como é possível que uma empresa que seria saudável, que tudo diria que seria um bom investimento, de repente cai numa situação destas. Portanto, o Estado português, antes de investir dinheiro, faz o seu trabalho de casa. O que é que de facto acontece? Gostaria mais de ouvir a sua opinião nesta questão. E também referir que a empresa tem capitais próprios superiores a 160 milhões de euros. Portanto, tem um resultado líquido do exercício de 8 milhões, mas tem capitais próprios de 160 milhões e está a pedir insolvência. Gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre isto. Obrigada. Muito obrigado. Aproveitando agora que passarei de imediato a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP, apenas sinalizar aos Srs. Deputados que se algum Sr. Deputado quiser intervir na segunda ronda, até 2 minutos, era conveniente que o fizesse até que o Sr. Deputado Alfredo Maia termine a sua intervenção. E, sem mais, daria a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia até 5 minutos. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Naturalmente, nós estamos na Comissão de Trabalho e Segurança Social e devemos olhar para este problema desse ponto de vista, dos direitos dos trabalhadores, dos seus postos de trabalho. Mas a verdade é que não podemos ignorar o contexto, nem podemos deixar de partir do contexto e do quadro económico e financeiro da empresa para a análise da situação e do futuro dos trabalhadores. Ora, de facto, todos nós assistimos com perplexidade a uma quebra abrupta de resultados que eram generosamente positivos, 18 milhões no exercício de 2022, positivos, e depois uma quebra para 8 milhões negativos em 2023. Ora, só isto levar-nos-ia à questão de saber o que é que aconteceu e já agora que responsabilidades é que tem o Estado. Porque justamente o Estado detém nada menos do que 44,88% do capital. Não é nada despiciando em termos da sua responsabilidade objetiva.
primeiro no acautelamento da situação e depois na necessidade de respostas adequadas, tendo também em consideração, digamos, os ativos da empresa e os capitais próprios que, como já foi referido, são bastante significativos. Mas a verdade é que nada foi feito. E nada foi feito e agora o Governo da AD simplesmente deixa cair esta empresa. Bom, podia ter adotado umas estratégias semelhantes às que foram adotadas em França ou na Alemanha, em que as empresas foram vendidas, ou poderia ter encontrado respostas de emergência para identificar e caracterizar o problema e preparar a resposta adequada, mantendo-se já agora no capital e na gestão da empresa. Não foi isso que aconteceu e, como é sabido, o PCP sempre defendeu que devia ter feito. Agora, voltando às competências desta comissão, importa aclarar, por um lado, a situação dos 191 trabalhadores, e o Sr. Secretário de Estado já nos disse que se mantém nos respectivos postos de trabalho e que estão a oferir regularmente a receber os seus salários, mas também sinalizou que, não obstante, os radares estão a funcionar. Ora, o que é preciso, de facto, aqui é contribuir para garantir que aqueles postos de trabalho se mantenham. E se mantenham não é a todo o custo, é porque é viável esta empresa, e tanto é viável que o foi largamente, como disse. Porque, do nosso ponto de vista, o trabalhador não tem direito... O direito do trabalhador não é ao subsídio de desemprego. O direito do trabalhador é ao trabalho, em primeiríssima linha. E, portanto, há uma obrigação que recai sobre o Estado, sobre o Governo, e concretamente sobre o Governo, em nome do Estado, que é a manutenção destes postos de trabalho e contribuir para a recuperação desta empresa ou deste negócio, como foi aqui referido. E isto é tanto mais, digamos, importante quanto é certo que, como o Sr. Secretário de Estado referiu, na verdade não há dívidas nem à administração fiscal nem à segurança social. Bom, e eu saliento este pequeno pormenor na medida em que muitas vezes o que o Estado vem dizer é que não pode, digamos, contribuir para a viabilização de uma empresa que lhe deve, a si Estado, quantias muito vultuosas a título de impostos e de contribuições para a Segurança Social. Ora, isso aqui não existe, logo não há argumentos para descartar a responsabilidade do Estado em relação ao futuro desta empresa e dos seus trabalhadores. Disse, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Apenas sinalizar hoje que, apesar do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda estar a acompanhar naturalmente esta audição, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, neste momento, pela saída do Sr. Deputado José Soeiro e pela entrada de outro, ou neste caso de outra deputada, que apenas acontecerá hoje no plenário, portanto não acompanha, mas não está presente com representação com deputado. E perante este conjunto de intervenções, o Sr. Secretário de Estado até 20 minutos para um conjunto de respostas às intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, tentando cobrir as várias frentes, relativamente às questões da empresa e ao envolvimento do Estado, os Srs. Deputados e o Parlamento já teve a oportunidade de ouvir quer representantes da empresa, quer o Sr. Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, que veio explicar as questões acionistas do Estado na empresa. Portanto, como disse o Sr. Deputado Alfredo Maia, focando-nos, e também a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, do Chega, peço desculpa, o Bloco de Esquerda está ausente,
Portanto, fica aqui feita a nota à ausência. Senhores deputados, são anos de atividade. Exatamente. Estas novidades têm que ser incorporadas. Sr. Secretário de Estado, por favor. Exatamente. Sra. Deputada, felicidade vital. Portanto, ultrapassadas estas questões, uma vez que já foram respondidas, e focando-nos no trabalho, dizer ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado Hugo Oliveira, que as coisas são assim mesmo. A Secretaria de Estado do Trabalho tem 5.479.700 pessoas que constituem a chamada população ativa portuguesa. E nós não fazemos distinções. Tratamos por igual e com toda a preocupação. E, portanto, o que lhe dizemos é, estes 191 trabalhadores são 191 dos 127.300. E são tratados de forma igual. Isto é, com toda a preocupação que depois é ajustada às circunstâncias concretas de cada caso. E a economia, como sabem, nós estamos numa guerra na Europa e estamos com setores que entram pontualmente em crise e, portanto, como disse o Sr. Deputado Alfredo Maia, os radares ativam-se. Portanto, e aqui no caso da INAPA foi exatamente o que aconteceu, tal como com diversas empresas que tiveram cobertura noticiária no final do ano, em que os radares imediatamente se ativaram. Então, o que é que consistem esses radares? Desde logo, olhamos para o mercado de trabalho em dois grupos. Deste número que referi da população ativa, nós temos aqueles que estão no mercado de trabalho, com contrato por conta de outrem ou trabalho independente, mas estão no mercado de trabalho, e aqui a preocupação é manter o posto de trabalho. E então, para manter o posto de trabalho, é necessário que a ACT colabore em termos de prevenção e de atuação para que as condições de saúde e segurança no trabalho existam. É necessário que seja praticado um salário justo, e daí a concertação social ser um mecanismo muito ativo. Ainda ontem tivemos uma reunião para fazer o acompanhamento do acordo de valorização salarial 25-28, e depois a formação profissional. São três ferramentas que têm que atuar permanentemente sobre o mercado de trabalho. Quando um setor entra em crise, quando há algum problema de estrutura acionista, quando temos conhecimento, e por regra temos conhecimento antes da imprensa, temos conhecimento precisamente pelos agentes públicos que temos no terreno, o Instituto de Emprego tem uma rede nacional, a ACT tem uma rede nacional, a Segurança Social o mesmo, e portanto os alertas surgem aqui e são atuados mecanismos de contacto preventivo e têm funcionado até à data de hoje. E portanto nós à data de hoje, quando vamos aos números, vemos que, e quando digo que têm funcionado e digo à data de hoje, porque nós não conseguimos antecipar o amanhã. Há uma imprevisibilidade. O que nós podemos é prevenir, tomar medidas que impeçam que aconteçam determinadas situações que, dentro das informações que nos vão chegando, é de prever ou de acautelar. Isto tem acontecido e enquanto o emprego andar entre os 5 milhões e os 250 mil, significa que nós temos uma boa rotação entre a entrada no desemprego e o regresso ao mercado de trabalho. Isso aconteceu em 2024. Portanto, no segundo semestre de 24, 80 mil dos desempregados do primeiro semestre ingressaram no mercado de trabalho. Portanto, temos uma boa rotação, que temos que melhorar, mas que é boa à data de hoje, entre o desemprego e o mercado de trabalho. O que significa que temos uma taxa de desemprego que poderemos considerar residual e temos que trabalhar para que ela seja do mais curta duração possível, portanto, que significa esta rotação. E daí não discriminamos, é uma pessoa só num destes grupos, é tratada de forma igual como qualquer uma das outras, com a necessária adaptação face às circunstâncias. Isto é, nós sabemos que há pessoas que têm maior dificuldade na ingressão no mercado de trabalho, sabemos que pode ser por questões regionais, pode ser por questões setoriais, pode ser por questões da própria pessoa. E então aqui há mecanismos legais que as instituições acionam para incentivar e ajudar o regresso ao mercado de trabalho. Isto relativamente aos trabalhadores, e é aqui que se enquadram os 191.
Os 10 que durante todo este período de reestruturação entraram no outro grupo dos desempregados, que é um número que, enquanto for oscilando entre os 250 mil e o meio milhão, é um número que deve ser monitorizado permanentemente. Neste momento está acima dos 300 mil, é a tal percentagem que se considera de pleno emprego. O que temos de ver é se rapidamente eles regressam ao mercado de trabalho. Para regressarem ao mercado de trabalho, os mecanismos que existem é o Instituto de Emprego, enquanto agente do Estado, tratar da formação e da colocação, isto é, desenvolver competências do trabalhador enquanto ele está desempregado, requalificá-lo se for necessário e fazer o ajustamento às ofertas de emprego ali na região. E, por outro lado, temos as instituições que vão garantindo que a assistência social funciona a tempo e horas. Este mecanismo, à data de hoje, está a funcionar. Portanto, esta audição, nesse aspecto, é importante porque chama a atenção e permite que o Governo destaque como é que as coisas estão a funcionar. Ontem mesmo, só para terminar, na concertação social, estiveram os senhores 3 ministros das pastas, portanto, teve a senhora Ministra do Trabalho, o senhor Ministro da Economia, o senhor Ministro das Finanças, estiveram as 6 confederações, do lado patronal, do lado sindical. Tivemos a oportunidade de falar na valorização salarial. Como sabem, em janeiro já foi pago o valor de 2025, fruto da negociação do acordo coletivo. Foram analisadas as previsões de evolução em 25 no curto prazo, mas sempre na lógica de ter uma visão de médio prazo até 28. O Sr. Ministro da Economia fez uma apresentação do programa Acelerar a Economia, e cá está a lógica da prevenção, através do desenvolvimento da economia, prevenir para que os postos de trabalho se mantenham e para que aqueles que estão no desemprego façam um rápido regresso ao emprego. E o Sr. Ministro das Finanças apresentou o recente programa de simplificação fiscal, as 30 medidas, e permitiu-se um amplo debate na concertação social. Portanto, através destes mecanismos, o que nós podemos aqui transmitir aos seus deputados é que as instituições estão a funcionar, os trabalhadores podem confiar, os mecanismos estão no terreno. Assim que entram numa situação de desemprego, e aqueles que hoje em dia estão no desemprego também encontram agentes no terreno, e todas estas instituições, termino com esta frase, estão a fazer atendimento presencial sem marcação. Este é um fator que era importante realçar. Tanto a ACT, como o Instituto de Emprego, como o ICE, estão em regime de atendimento permanente, presencial, sem marcação. O que significa que nenhum trabalhador ou desempregado deixa de ter um interlocutor presencial se necessitar. E quando isso ocorre, o resultado que temos tem sido de sucesso. E, portanto, no fundo, queria partilhar convosco, à data de hoje, o que temos a partilhar são notícias positivas. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Tenho uma inscrição para a segunda ronda do Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, eu aproveitaria justamente esta última parte da resposta relativamente ao atendimento presencial sem marcação para introduzir uma outra questão que nos preocupa, que direta ou indiretamente tem a ver com o objeto desta audição e que são os atrasos enormes no acesso ao Fundo de Garantia Salarial, fruto do aumento muito significativo dos processos de insolvência. O que está a acontecer, de acordo com as informações que temos, é que a resolução do problema era da ordem dos 10 dias e hoje está nos 3 meses, o que é uma violência enorme para com um trabalhador que fica privado do seu salário. Eu gostaria que nos explicasse,
E apanhei a boleia da sua garantia de que o atendimento é permanente, o que supõe a resolução imediata dos problemas que os trabalhadores colocam aos organismos do Estado, mas gostaria que nos explicasse, por um lado, o que é que está a acontecer e, por outro, que medidas é que estão a ser tomadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Digamos que a intervenção do Sr. Deputado vem à boleia da intervenção do Sr. Secretário de Estado. Mas, como sabem, nós procuramos que o objeto dos requerimentos seja preservado, desde o ponto de vista metodológico. Mas, Sr. Secretário de Estado, devo-lhe dizer que com 2 minutos, até 2 minutos, se pudesse responder entre o objeto do requerimento e a pergunta do Sr. Deputado Alfredo Maia. Sim. Com bastante flexibilidade há uma afinidade. É a resposta final, que sim, que são, neste caso, não tenho outra forma de lhe colocar a questão, são 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. É o suficiente, porque, como eu partilhei com os Srs. Deputados, à data de hoje, e temos de ter sempre este cuidado, estamos aqui para prestar declarações e informações agora, hoje, o que significa que o que estamos a fazer é o nosso melhor para que as boas notícias que hoje foram aqui partilhadas com os seus deputados se mantenham, portanto que haja uma rápida rotação entre o desemprego para o emprego, que o desemprego se mantenha tecnicamente residual, que o emprego se mantenha nos níveis históricos, que, e chama a atenção dos seus deputados, a nossa imprensa tem destacado os 5 milhões, portanto, faz um arredondamento de 127 mil, vejam bem. Portanto, o que significa que nós estamos 127 mil postos de trabalho acima do número que a imprensa destaca. Portanto, são números históricos e nós temos de continuar a lutar para que se consiga esse número. Para terminar, partilho com os seus deputados aquela percentagem estatística que nos preocupa muito, que é o desemprego jovem. Portanto, no global, nós estamos com um desemprego residual, estamos em pleno emprego, mas estamos sempre muito preocupados porque, em Portugal, o desemprego jovem continua com uma das maiores percentagens da Europa, isto nos últimos 7, 8 anos, e continua a preocupar-nos. Baixou, está na tendência descendente, continuaremos a lutar para que evolua nessa tendência e se aproxime o mais possível da média nacional, que é uma boa média. Mas já vos dei os números e, portanto, não há qualquer discriminação de ninguém dentro destes números. No entanto, como o Sr. Deputado Alfredo Maia disse, apesar de, inclusive, estarem a fazer algo que sei que o Partido Comunista também defende, que é o atendimento presencial, sem marcação de hora, foi uma das medidas imediatas do Governo, é sempre possível melhorar, nomeadamente depois na carga administrativa do dia-a-dia, dos gabinetes. Vamos falar com o Instituto de Segurança Social, que gera o Fundo de Garantia, para saber estas estatísticas, sendo que a nossa preocupação, Sr. Deputado, e que fique claro, é que ninguém fique por atender, que ninguém fique com resposta e que a ajuda seja atempada. Ela não pode chegar no dia seguinte àquele em que é necessária. Ela tem ou chega na véspera ou chega no dia. É esse o nosso objetivo. Continuaremos a lutar nesse sentido. Vamos intervir junto do Instituto de Segurança Social, mas não temos qualquer informação ou queixa de qualquer questão fora do normal nesta matéria e, de forma concreta, no que diz a ENAPA, à data de hoje, é o que referimos no início, não há nada a assinalar de negativo. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu dava por finalizada a nossa audição ao Sr. Secretário de Estado, agradecendo mais uma vez a vinda à Comissão. Senhores Deputados, eu dava 2 notas. A primeira, por lapso meu, peço desculpa, sendo um requerimento para ouvir um membro do Governo, ainda que com grelha ad hoc estabelecida por consenso entre os grupos parlamentares, a verdade é que a primeira intervenção devia ter sido do grupo parlamentar do PS e não do grupo parlamentar do PSD, por isso já peço desculpa pelo meu lapso. É assim, a vida é assim. Eu acho que nós assumirmos as nossas responsabilidades é sempre útil. O segundo aspecto é que nós tivemos uma audição bastante bem sucedida desde o ponto de vista temporal, entenda-se, pelo menos, é só essa avaliação que faço,
e a nossa segunda parte está marcada para as 11h30. E eu penso que nós temos que fazer um intervalo. Eu pedia que talvez nós pudéssemos começar às 11, procurando que os grupos parlamentares estivessem disponíveis. Eu sei que o grupo parlamentar do Bloco continuará a não poder estar. Não sei se o deputado Alfredo Maia, bem sei que a vida nem sempre é fácil entre comissões, se às 11 e falta o LIVRE e o LIVRE está na Conferência de Líderes, a Iniciativa Liberal não estará, mas se não ficaremos às 11h30. Eu sou o deputado Alfredo Maia e penso que pretende intervir. Sim, só para dar nota de que a vida do PCP não é fácil há 104 anos, não é? Mas que em todo o caso, eu procurarei articular entre esta comissão e uma outra, onde também tenho de estar às 11 horas, mas procurarei articular o mais possível as minhas intervenções. Sr. Deputado, eu acho que, em função das condicionantes, nós marcamos mesmo às 11h30, sendo que aquilo que peço aos Srs. Deputados é que, em função da nossa agenda que temos à frente, era útil que fosse mesmo às 11h30. 11h30 de relógio, digamos assim, e não umas 11h30 qualquer. Portanto, faremos um pequeno intervalo e às 11h30 estamos de regresso. Está bem? Muito obrigado. A sala é esta, sim. Eu pedia só ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, talvez à Sra. Deputada Patrícia Caixinha e ao Sr. Deputado João Antunes dos Santos, que chegassem aqui só por causa de uma pequena questão.